Graças, paz, igreja, um bom dia. Amém? Que alegria de estar aqui com vocês hoje. Uma alegria maior ainda de ver esse movimento da EBF. Esses últimos 3 dias aqui na igreja têm sido bem corridos, mas a gente tem visto a obra de Deus trabalhando na vida de cada criança. Na sexta eu estive aqui, estava lotado de crianças, em plena sexta-feira. Tinham diversas crianças louvando e glorificando a Deus. E glória a Deus por esse trabalho. Eu queria convidar os irmãos para abrirem nas suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós leremos versículos 33 a 37. O título dessa mensagem é Juramento. A palavra do Senhor diz bem assim. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não façam juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelos céus, por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela cabeça, porque você não pode fazer com que só um cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, e o não seja não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Bom, hoje continuamos com a nossa série de exposições bíblicas, intitulada Discipulado. Essa série de exposição, ela é inspirada naquele que é o principal sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, que nós encontramos de Mateus 5 até Mateus 7. Então, nas últimas semanas, nós conversamos um pouco sobre isso, nós falamos sobre as bem-aventuranças, na última semana falamos sobre o adultério e o divórcio, e hoje nós vamos falar sobre juramento. Bom, antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já fez alguma promessa que você não conseguiu cumprir? Sim, alguma vez na sua vida você já fez alguma promessa que você não conseguiu cumprir? Ou você não se esforçou para que ela fosse cumprida? Sim. Qual foi a sua reação quando referente a essa frustração? Quantas das promessas que você fez no início ou no final do último ano que você conseguiu cumprir até agora, até o início de julho? Quantas das promessas que você fez lá no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que você conseguiu cumprir até agora? Bom, não vou nem muito longe. Quantas das promessas que você fez na última semana que você conseguiu colocar em prática? Sabe aquela história? Segunda eu começo a dieta, segunda eu vou para a academia. O problema é que a gente não especifica qual segunda que é, né? E muitas vezes nós vamos protelando semana após semana, dando uma desculpa esfarrapada atrás da outra. Atualmente nós vivemos em uma época onde a verdade tem sido relativizada em todas as áreas. Sim, a verdade tem sido relativizada em todas as áreas da nossa sociedade. Nós vivemos em um tempo onde aquilo que nós pregamos é bem diferente daquilo que nós vivemos. Basta aquele velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hipocrisia, né? Então, nós vivemos nesse tempo complexo. Eu concordo muito com o sociólogo Zygmunt Bauman, quando ele afirma que a preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Sim, a preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Ultimamente nós ficamos tão preocupados com os nossos afazeres que a ética e a moral só viraram desculpas em nosso tempo. Muitas vezes nós passamos por cima de tudo e de todos para poder atingir um objetivo. Nós vivemos em uma época onde os relacionamentos têm sido descartáveis. Nós trocamos ou terminamos relacionamentos como trocamos de telefones celulares ou trocamos de camisetas. E, infelizmente, esse problema tem sido transferido para o campo da fé. A ética em nossos tempos tem sido relativizada e a verdade tem se tornado, infelizmente, uma utopia.
Atualmente as pessoas já não honram mais as suas palavras. É lindo observar os relatos dos antigos, quando nós víamos que a palavra do homem tinha peso. Hoje em dia, a palavra do homem tem sido relativizada. Aquilo que é dito em 1 minuto, 5 minutos depois, já não é mais verdade. E nós vivemos sobre essa questão deteriorando. Basta observar o campo corporativo. Recentemente, eu estava lendo uma entrevista, ou uma matéria na revista Exame, que falava sobre a questão da ética, ou da mentira no campo corporativo. 70% dos presidentes de empresas que foram entrevistados afirmaram que sempre mentem no campo de tomada de decisão da sua empresa. 70% das pessoas entrevistadas mentem no campo de tomada de decisão. E é engraçado, né? Porque quando nós fazemos a entrevista para entrar, nós colocamos aquela roupa bonita, tentamos falar a verdade, tentamos viver de uma forma diferente. O problema é que, muitas das vezes, a cultura da empresa é mentira. Eu lembro que, anos atrás, eu fui convidado para participar de um julgamento trabalhista, uma ação trabalhista que um ex-funcionário moveu contra a minha empresa. E a moça do RH ligou para mim e falou: Felipe, você tem que falar isso, assim, assado. Eu virei assim para ela e falei: moça, eu sou crente. Ela falou: ih? Eu falei: eu sou crente, eu não posso mentir. Se eu for lá no tribunal, eu vou ter que falar a verdade. Ela falou: tá bom, eu te ligo depois. Estou esperando aí 8 anos essa ligação chegar. A questão é que o campo da mentira tem se tornado realidade em nossos tempos. Quer seja na igreja, seja no trabalho, até mesmo no casamento. A mesma revista que eu falei agora há pouco contou ou fez um relato sobre as maiores mentiras que fazem terminar os relacionamentos. É interessante notar que a maioria, pelo menos o top 10 dessas mentiras, todas elas estavam ligadas à questão financeira. Sim, todas as mentiras estavam ligadas à questão financeira, onde maridos mentiam para suas esposas sobre seus gastos. Esposas não declaravam aquilo que elas recebiam, pois elas queriam comprar com roupas e entre outras coisas. Ou outras pessoas mentiam para os seus filhos sobre a atual condição financeira da família dela. É interessante a gente observar isso porque a mentira é uma forma de infidelidade conjugal. Sim, a mentira é um tipo de infidelidade conjugal. Todos os relacionamentos foram destruídos referente à mentira. Quando nós mentimos, nós estamos adulterando contra o nosso cônjuge. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, que o pecado está ligado ao nosso coração. Então, a partir do momento que você está mentindo para o seu marido ou para a sua esposa, você está adulterando contra ele. Essas questões só revelam o quanto nós temos perdido a essência como sociedade. Sim, a nossa sociedade tem se deteriorado. Basta observar esses relatos, entre outros. Eu concordo com Legião Urbana, quando eles cantam que mentir para si mesmo é a pior mentira. Sim, mentir para si mesmo é a pior mentira que nós podemos. Porque quando nós estamos mentindo, nós não estamos enganando o outro. A gente pode até enganar uma hora ou outra, mas o principal enganado somos nós mesmos. E nós transpassamos ou trazemos isso para o campo da fé. Nós trazemos a mentira para o campo religioso. Nós fazemos aquela mentirinha branca. Ah, não prejudica ninguém. É bonita, é fofinha, só para poder enfeitar. Meu irmão, mentira é mentira. E muitas vezes nós fazemos isso o tempo todo, como desculpas esfarrapadas, para que a gente possa se autoafirmar sobre essas questões. Portanto, nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos, sobre aquilo que a mentira nos distancia do caminho da verdade, que é a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é: não há espaço para mentira na vida de discipulado. Está ligado aos versículos 33, que diz bem assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramentos falsos,
mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. A palavra juramento no dicionário significa promessa ou declarar algo. Sim, a palavra juramento no dicionário significa promessa ou jurar algo. Eu concordo com o pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, e aqui eu não quero forçar a Josi a falar isso, porque é complexo esse nome para escrever. Até eu mesmo escrevendo o nome, eu fiquei, meu Deus do céu, para fazer em Libras, termina amanhã. O pastor Dietrich Bonhoeffer, uma das vítimas do Holocausto, ele escreveu bem assim: não há discipulado de Jesus sem uma vida na verdade revelada diante de Deus e dos seres humanos. Não há discipulado de Jesus sem uma vida na verdade revelada diante de Deus e dos seres humanos. Bom, conforme nós conversamos nas últimas semanas, durante o primeiro século, havia uma grande desconexão moral entre aquilo que os rabinos, fariseus e os mestres da lei falavam com aquilo que eles viviam. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Basta observar referente ao adultério. Eles davam margens para o adultério, mas eles escandalizavam quando era referente a ele. A própria palavra do Senhor falava que todo mundo que era pego em adultério deveria ser apedrejado. Porém, eles distorceram a tal ponto que somente as mulheres sofriam com essas questões. E referente ao juramento, foi levado da mesma forma. Eles viviam de tal forma essa desconexão que eles falavam uma coisa e pregavam outra, e viviam outra. Embora a citação de Jesus a respeito do juramento não seja uma citação explícita da lei mosaica, nós vemos que a lei de Moisés reflete isso o tempo todo. Basta observar Êxodo 20, versículo 7, que diz bem assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Ou Levítico 19, 12, não façam juramentos falsos em meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu poderia passar a manhã inteira passando outros versículos da lei mosaica que traziam sobre essa questão de você não profanar ou jurar em vão pelo nome de Deus. Durante o primeiro século, os fariseus procuravam desviar a atenção das pessoas, principalmente no campo dos juramentos. Sim, eles argumentavam que a lei não proibia você de jurar, mas em si você falar ou declarar o nome do Senhor em vão. Tanto que até hoje em dia eles fazem isso, né? Basta você observar um judeu, eles não pronunciam o nome de Deus, porque eles não querem tornar o nome do Senhor em vão. Então, para eles deram aquele famoso jeitinho brasileiro. Já que o pecado é você não tomar o nome do Senhor em vão, então eles liberavam o quê? Você pode jurar por tudo. Você pode jurar pelo céu, pela terra, pela esquina, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, porque você não está utilizando o nome de Deus. É o famoso jeitinho de brasileiro. Porque Deus não falou que você não poderia jurar por outras coisas. Ele falou só para você não jurar ou você não tomar o nome dele em vão. O problema é que esse tipo de pensamento só revelava um tipo de pensamento falso, só revelavam um tipo de ética distorcida que eles viviam. Sim, porque para eles eram aceitáveis você mentir, você falar qualquer outra coisa do que você professar o nome do Senhor. Você já se viu assim? Tentando mudar o foco das coisas só por conta de uma mentira? Sim, você tentando forçar a barra de alguma coisa só para que as pessoas aceitem a sua mentira? Era isso que os fariseus faziam durante o primeiro século. Enquanto eu refletia sobre essa mensagem, eu conversava com a Viviane, né? E uma das coisas que mais me veio à mente foi quando eu era criança. E quando eu era criança, eu amava fazer juramento vão. Sim, eu amava dar um pouquinho desse jeitinho brasileiro. E sempre que eu fazia esse juramento falso, eu era pego.
Eu sempre jurava, eu juro pela minha mãe que eu não fiz isso. Ou eu juro pela minha mãe. Eu sempre colocava a minha mãe nisso, né? Os mais velhos já reparavam quando eu fazia isso e falavam, então tá bom, jura pela sua mãe morta. Não, pela minha mãe morta eu não vou jurar, né? E muitas vezes a gente se via assim, preso nessas questões infantis. E o problema é que muitas vezes nós fazemos isso no campo da nossa fé. Nós vivemos uma fé imatura, uma fé infantil, porque nós não queremos criar responsabilidades na nossa jornada. Nós juramos por tudo, por Marte, por Vênus, pelo planeta Terra, mas nós não queremos depositar a nossa esperança em Deus. Então, muitas vezes, nós caímos nesses erros infantis. Concordo com Bonhoeffer quando ele afirma que o juramento é a comprovação de que existe a mentira no mundo. Se o ser humano não fosse capaz de mentir, não haveria necessidade de juramentos. Basta observar os tribunais. Basta você observar os fóruns. Durante 4 anos eu trabalhei num fórum trabalhista. Então, minha função era prestar suporte técnico de informática durante as audiências. E a palavra que eu mais ouvia durante as audiências é, você jura que você vai dizer a verdade? Daí chegava o Alcabra lá no meio da audiência e dizia, eu juro. Passava 5 minutos depois, ele dava totalmente o testemunho falso. E muitas vezes a gente faz isso. As pessoas declaram que estão falando a verdade, sob pena de serem presas, porém muitas não estão nem aí. Eu lembro até hoje de um cabra que jurou que ele tinha trabalhado, e eu tive que acompanhar a audiência toda, e no final ele falou, eu nunca entrei na empresa. Daí a juíza, tá bom, vou chamar a polícia agora para você ser preso, porque é juramento falso. E muitas vezes as pessoas fazem isso, não, é uma mentirinha leve. Eu só queria uma ação trabalhista, porque ele tinha feito uma entrevista de emprego, e durante a entrevista deram um capacete e a camiseta da empresa, a camisa da empresa. Ele nunca chegou a entrar, ele foi reprovado no exame médico. E no final da audiência, ele assumiu que ele nunca tinha pisado na empresa. Ele tinha recebido o capacete de obra e a camisa da empresa na entrevista, e por conta daquilo ele estava processando a empresa. Pessoas más intencionadas. O problema da mentira é que mostra o caminho do nosso coração. Mostra aquilo que está cheio no nosso coração. Eu gosto muito da paráfrase e a mensagem, quando ela diz bem assim sobre esse texto. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus te abençoe, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam a palavra, cometem um grande erro. Sim, precisamos parar de prometer aquilo que nós não temos a intenção de cumprir. Isso só mostra aquilo que preenche o nosso coração por inteiro. Isso só mostra o quanto a mentira domina o nosso coração e a nossa mente. Precisamos tirar essa máscara da religiosidade que muitas vezes colocamos para falar, meu irmão, eu vou orar por você. Mas muitas vezes nós nunca oramos. Nós colocamos no WhatsApp aquele sinalzinho de oração, junto com as 2 mãos, mas nós nunca perguntamos como está a vida da pessoa. Nós temos que tirar essa máscara de religiosidade que fala, eu estou preocupado com você, mas eu não me importo com você. Quantas vezes eu já vi relatos de pessoas, eu estou passando fome. Tá bom, eu vou orar por você. Meu irmão, a pessoa precisa de comida. E muitas vezes a gente se coloca nessa roupa de espiritualidade, colocamos essa máscara, falando, eu sou servo de Jesus, mas que Deus que é esse que nós vivemos? Que nós vivemos uma hipocrisia, uma mentira na nossa sociedade. Nós precisamos nos comprometer com as pessoas, nós precisamos nos comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que molda, direciona o nosso caráter, é Ele que nos dirige.
a fim que nós possamos resplandecer a glória de Deus para o mundo. Ao agirmos dessa forma hipócrita, nós estamos vivendo um rito vazio, nós estamos vivendo um Deus que é morto, porque as nossas atitudes não resplandecem o Deus vivo. É complexo pensar isso, mas em nossos tempos nós vivemos em um tempo de likes, em tempos de espetáculos, em tempos que as pessoas gostam de se aparecerem como espirituais, porém vivem uma grande mentira. Pessoas que maqueiam a sua espiritualidade só para se mostrarem perfeitas, fazem poses para fotos de oração ou de louvor no culto, porém vivem uma fé morta e vazia porque elas não conseguem refletir isso do lado de fora. A verdadeira espiritualidade não se dá em likes ou em curtidas, mas se dá numa vida espiritual quebrantada diante de Deus. Uma vida espiritual sem compromisso é mentira. Se você fala que tem compromisso com Deus e não vive a sério a sua profissão de fé, você vive uma mentira. É comum nós chegarmos aqui na igreja, batizarmos, professarmos publicamente que Jesus Cristo é nosso Senhor. Porém, ao sairmos daqui, vivemos uma grande mentira. Nós precisamos entender que existe uma séria responsabilidades. E quando eu falo nós, eu coloco no genérico. Eu não estou falando de você, mas eu estou falando no todo. Eu faço parte disso. Quando eu saio aqui da igreja e passo frio, ou enxergo um morador de rua ali na esquina, eu estou me tornando esse hipócrita, esse fariseu, esse religioso mentiroso, que fala que adora a Deus, mas nega o irmão que está necessitado, passando fome aqui na esquina da igreja. Nós precisamos ligar esse sinal de alerta. Não tem como a gente falar que ama Jesus e negligenciar o próximo. Caso contrário, nós vivemos como os fariseus. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar nessa manhã é que a mentira é fruto de um coração que não teme a Deus. Está ligado aos versículos 34 a 36, quando Jesus diz bem assim: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela cabeça, porque você não pode fazer com que só um cabelo fique branco ou preto. A mentira é o maior reflexo de que Deus não é o centro das nossas vidas. Sim, eu concordo com Paul Tripp quando ele afirma que somos prisioneiros do reino do nosso próprio ego. Nós temos dificuldades com o plano de Deus, porque, para sermos sinceros, nós não queremos o que Deus quer. Nós não queremos o que Ele quer, mas nós queremos o que nós queremos. Queremos que Ele faça tudo conforme o nosso jeito. Mas o plano não é este. Veja bem, Deus não nos deu a sua graça para que o nosso reino funcione. Ele nos deu a sua graça para convidar-nos a fazer parte de um reino muito maior e melhor. A mentira só nos mostra, ou só revela, que nós estamos comprometidos com o reino do nosso próprio ego. A mentira tira os nossos olhos da cruz de Cristo e nos faz olhar para outros lugares. A mentira tira o nosso foco da soberania de Deus, da grandeza, da glória de Deus. Nós cantamos agora: a Ele a glória, somente a glória, para sempre. Amém. A mentira nos tira esse foco e faz a gente buscar a glória em outros lugares. A atitude dos fariseus eram essas ao jurarem. Eles juravam por uma coisa, juravam pelo céu, pela terra e buscavam a glória de si mesmos. Porém, eles esqueciam que existe um Deus que Ele é grande e criou todo o universo. Uma das maiores armas de Satanás contra a igreja
é tentar desvirtuar quem Deus é. Sim, Satanás não deseja tirar você da igreja. Satanás não deseja tirar você aí do seu banco. Ele deseja que a sua mente seja dividida, que você tenha mais de um Deus no seu coração, a ponto que você adore mais esse outro Deus do que você adore o próprio Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós tomamos ceia e vamos viver uma vida totalmente distanciada. Nós adoramos ídolos, muitas vezes não feitos por barros, mas feitos no nosso coração. E nós esquecemos do próprio Deus, que Ele é encarnado, que Ele é real. E nós desvirtuamos a honra que deveria ser dada para o único Deus. Nós vivemos uma fé medíocre. Precisamos urgentemente de lembrar que nós temos um Deus que Ele é grande, soberano, que Ele reina sobre os céus e a terra, que Ele é soberano sobre todas as situações, que Ele é digno de honra, louvor e glória para todo sempre. Nós precisamos viver isso o tempo todo. Nós precisamos ter a consciência que nós estamos diante de Deus o tempo todo, até mesmo quando nós mentimos. Nós estamos diante de Deus. O salmista fala isso: se eu for até o céu, tu estarás. Se eu for até o mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Não existe nenhum lugar da existência humana que a gente possa se esconder de Deus. Nós temos um Deus que Ele é bondoso, um Pai amoroso, justo e compassivo. E a gente precisa lembrar isso o tempo todo. Porém, a mentira tira esse foco das nossas vidas. Ela faz a gente olhar para um Deus morto, um Deus vazio. Mas o Deus da Bíblia nos revela que existe um Deus que Ele é grande. O Salmo 103, 13 diz bem assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que os temem. O Senhor é um pai para com seus filhos, bondoso para os que o temem. Nós precisamos ter a concepção de que estamos diante de Deus o tempo todo. Até mesmo quando nós mentimos. Sim, nós estamos diante do Criador do Universo quando nós mentimos. A teologia reformada tem um termo que eu gosto bastante, que se chama corandeu. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. E essa palavra corandeu no latim significa o quê? Diante de Deus. Esse pensamento parte de que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós possamos pensar, ou qualquer coisa, deve render honra e glória para o Senhor. Por esse motivo, a vida cristã é um convite, a compreensão que nós vivemos diante do Senhor o tempo todo. Essa ideia representa um retorno dos ensinos bíblicos, que diz que o Senhor Ele é soberano sobre todas as áreas da sociedade. Concordo muito com o teólogo Abraham Kuyper, quando ele diz que não há 1 centímetro quadrado da existência humana do qual Deus não grite, é meu. Não há 1 centímetro quadrado da existência humana da qual Deus não grite, é meu. Tudo é de Deus. Todas as esferas da existência humana pertencem ao Senhor. E o seu povo deve render honra, glória, independente do lugar que eles estão. Recentemente, lendo um pouco da história do Johann Sebastian Bach, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, porém ele é um dos principais, ou principal músico, que existiu, que viveu lá no século XVIII. O Johann Sebastian Bach, ele tinha por característica, ao compor as suas músicas, no final de cada letra, ou no final de cada composição dele, escrever as siglas S, D, G. O que isso significa? Só-lhe deu glória. Para que todos aqueles que lessem ou visitassem aquele documento dele, lembrassem que a glória é dada somente a Deus. E nós devemos fazer isso o tempo todo, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, lavando roupa, varrendo a calçada, tudo deve apontar para a glória de Deus.
Ao mentirmos, nós esquecemos que existe a glória de Deus. Ao mentirmos, nós colocamos o espaço da glória de Deus no lugar que não é dele. E nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. O mundo carece de cristãos que estejam dispostos a viverem um verdadeiro discipulado de Jesus de Nazaré. O mundo está cansado de ver cristãos que mentem. Toda semana eu ouço no trabalho a seguinte frase: tá vendo ali, o crente, é um mentiroso. Eu estou cansado de ouvir isso, por conta de maus testemunhos de colegas de trabalhos. A gente precisa de pessoas sérias. De péssimos cristãos, o mundo está abarrotado. De péssimos cristãos, a sociedade está cheia. A sociedade carece de pessoas sérias, que estão comprometidas com a verdade, que querem apontar Cristo em todas as áreas. Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. E devemos falar: Deus, toma o seu lugar de honra. Não é meu pecado que vai dominar isso. Não é o meu ego que vai tentar dominar essa situação. Mas porque o seu lugar é de honra, que eu possa ser agente da verdade, da paz e da bondade de Deus no lugar que eu esteja. Por isso que eu gostaria de perguntar para você nessa manhã: aonde está a centralidade de Deus na sua vida? Qual é o centro da sua vida? É Deus? Ou tem uma outra coisa aí? Deus não aceita dividir espaço com outro senhor. Meu irmão, se tem outro Deus aí, ele precisa ser destronado. O terceiro e último ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é que nós não podemos ser dúbios nas nossas falas. Está ligado ao versículo 37, que diz bem assim: que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Concordo com Dietrich Bonhoeffer quando ele diz que Jesus Cristo chama um homem. Quer dizer, quando Jesus Cristo chama um homem, ele chama ele para morrer. Sim, eu vou repetir novamente. Quando Jesus Cristo chama um homem, ele chama ele para morrer. A vida cristã é um convite eterno à morte. A morte do nosso ego, a morte da nossa arrogância, a morte dos nossos impulsos, para que Deus possa ser soberano em todas as áreas. A vida cristã é um convite para uma mudança de mente. É o que fala Paulo lá em Romanos 12, quando fala para a gente ter o pensamento transformado, uma metanoia. Uma das questões que o relativismo mais acaba impactando o povo de Deus está ligado ao campo da indecisão. Sim, visto que não há mais verdade em nossos tempos, o relativismo nos distancia daquele que é Deus. O relativismo faz muitas pessoas entenderem que não há necessidade mais de você declarar a verdade, porque a verdade é algo relativo em nosso tempo. A minha verdade é diferente da sua verdade, já que não há mais verdades no mundo. Então, para que eu preciso confiar e depositar a nossa esperança em Deus? Porém, os discípulos de Jesus são convidados, são convocados a viverem a verdade. Mas que verdade é essa? A verdade que Cristo é Senhor e soberano sobre todas as áreas da sociedade. Que Deus, Ele é Senhor. Nós precisamos viver como cópias autênticas de Jesus. Nós precisamos ser pequenos Cristos nos lugares que nós estamos inseridos. Lá em João 14:6, Jesus disse bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vivemos um período onde o óbvio precisa ser dito. Sim, a verdade precisa ser dita a qualquer custo. Porque os valores fundamentais da nossa sociedade estão ruindo. Eles estão acabando e as pessoas esqueceram daquilo que é básico. Muitas vezes as pessoas, a fim de tentarem buscar a paz
em seu coração, elas inventam mentiras, só para que a sua alma seja alimentada e ela possa viver em paz com os outros. Eu concordo com o pastor Batista, Martin Luther King, quando ele afirma bem assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Como discípulos de Jesus, a nossa palavra tem valor. Meu irmão, quando você mente, você está manchando o nome de Deus. Você está tornando o nome de Deus em vão. Você está se comportando como fariseu. Quando você fala assim e depois você desmente e você fala, talvez. Peraí, meu irmão. Isso daí, a gente está desvirtuando a palavra de Deus. Nós estamos nos comportando como os fariseus. Nós estamos repletos de cristãos que falam uma coisa e mudam na sequência. Porém, se nós fazemos isso, só reflete aquilo que está cheio no nosso coração. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 12:34, na parte B do versículo, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Meu irmão, se você tem o hábito e a prática de mentir o tempo todo, isso daí é só reflexo daquilo que está cheio no seu coração. Você vive em uma grande mentira. Quando nós agimos dessa forma, nós só mostramos de quem toma conta do nosso coração. Sim, quando nós agimos de uma forma mentirosa, nós só revelamos aquele que toma conta do nosso coração. Isso daí é demoníaco. Eu vou repetir novamente. Isto é demoníaco. Esse tipo de pensamento que faz a gente só pensar em mentiras, em jeitinho brasileiros, em desvirtuarmos a verdade, só mostra que quem é dono do nosso coração é outra pessoa. Ao mentirmos, nós estamos prestando um culto a Satanás. Sim, ao mentirmos, nós estamos prestando um culto a Satanás. Ah, Felipe, mas eu não minto, mas muitas vezes você vive uma mentira o tempo todo. Você cria um mundo na sua cabeça. Eu lembro até hoje daquele desenho que eu assistia, O Fantástico Mundo de Bob, que era uma grande mentira, né? E muitas vezes a gente vive nesse fantástico mundo da mentira. Daquilo que nós criamos somente na nossa mente. Porém, é tudo desconexo com a verdade. Meu irmão, se você mente, você presta um culto a Satanás. João 8,44 fala bem assim na parte B, que o diabo é o pai da mentira. Sim, o diabo, ele é o pai da mentira. Quantas brigas que surgem em nossos meios, que não seriam resolvidas se nós não falássemos a verdade. Quantas brigas surgem em nossos casamentos, que não seriam resolvidas se nós não falássemos a verdade. Se nós não contássemos para as nossas esposas, eu estou ganhando isso, ou eu desviei esse dinheiro para isso, ou eu fiz aquilo. Porém, muitas vezes a gente camufla as coisas. Quantas das brigas que acontecem no meio comunitário, porque nós mentimos, porque nós queremos que o nosso ego seja evidenciado, e nós não colocamos Cristo no lugar de honra e glória. Meu irmão, você quer ver uma igreja nova surgindo hoje em dia? Basta observar o número de divisões que existem. É pessoas brigando por conta de ego, por conta de mentira. Uma mentira que foi plantada no coração de um, gera uma divisão de uma igreja, e depois vai formando outra e outra igreja. E o trabalho missionário, que deveria ser sério, muitas vezes ele é transferido por uma conta da mentira. E igrejas são plantadas muitas vezes na base da mentira, que acabou destruindo uma comunidade de fé. No último mês, o IBGE lançou uma pesquisa, feita lá em 2022, que representa que nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros evangélicos. Sim, 30 milhões de evangélicos no Brasil. 1 a cada 4 pessoas é evangélico. Meu irmão,
Se 1 a cada 4 fosse evangélica, que diferença nós teríamos aqui no Brasil? Se 1 a cada 4 brasileiros são evangélicos, porque a gente tem corrupção nesse país. Porque a gente tem tanta mentira, a gente tem tanta roubalheira, tanta questão de inveja e distorção de valores. Se 83% dos brasileiros se dizem cristãos, por que esse país não é diferente? Porém, a gente vive numa base de intrigas e inimizades. Pessoas que dizem uma coisa, mas vivem uma coisa totalmente desconexa. Ou nós vivemos uma grande mentira, ou o Brasil inteiro precisa ser evangelizado. Eu creio que existe um remanescente fiel de Deus, que é seu povo, que é a sua igreja, a igreja verdadeira. Porém, onde está essa igreja que proclama e sai e anuncia a verdade nos 4 cantos dessa terra? Se nós somos discípulos daquele que é a própria verdade, aonde está a verdade na nossa vida? Aonde está Deus na nossa vida, no nosso coração? O mundo carece de cristãos que estejam dispostos a viverem a verdade a qualquer custo. O problema é que muitas vezes a gente vive a verdade aqui, chega na esquina e a gente esquece de tudo. A gente vive uma grande mentira. Nós vivemos uma grande omissão. Meus irmãos, a gente precisa urgentemente voltar às doutrinas bíblicas. Nós precisamos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito para poder proclamar as boas novas. Porque é o Espírito Santo que refreia os nossos impulsos. É Ele que refreia a nossa boca. É Ele que refreia a nossa mente. É Ele que nos faz ter menos conflitos. Precisamos ser discípulos de Jesus de Nazaré. Discípulos que compreendem que Cristo é soberano sobre todas as áreas da sociedade. Como John Piper afirma, ele diz que Cristo é mais precioso e mais valioso e recompensador do que tudo que a vida nessa terra pode te dar. Cristo é o mais precioso do que você pode receber. Se Cristo é o melhor presente que você pode receber, aonde você está levando esse presente? Aonde você está levando essa mensagem da verdade? Pois se Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa viver isso o tempo todo. É desafiador? É. É complexo você viver dessa forma? É. Mas a gente precisa mortificar a nossa carne, mortificar os nossos impulsos e falarmos, Senhor, nos reveste com o seu Santo Espírito. Nos reveste com a sua armadura, para que a gente não possa ser levado por qualquer vento de doutrina ou ser levado a tentar por qualquer seta de Satanás. Mas porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós enfrentamos esse mundo distorcido aí fora. Ser crente da boca para fora é fácil. Porém, naqueles lugares que nós precisamos proclamar a verdade, é o mais difícil. Sabe? Quando você está na empresa, tem aquela posição, aqui você vai ter que mentir um pouquinho mais por conta da questão de vendas. Aumente um pouquinho e você ganha mais um cliente. Mente mais um pouco e você consegue passar nesse relatório. Mente mais um pouco na sua avaliação de desempenho. Não fala para o seu gestor que você está sofrendo assédio moral. Não fala isso porque você vai ser demitido. Meu irmão, a gente precisa anunciar a verdade em qualquer lugar. Quer ver você fazer a diferença? Comece a falar a verdade. Comece você a demonstrar, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com essa vida de mentira. Eu não tenho preço, eu não estou à venda. Porém, muitas vezes a gente coloca a nossa vida à venda por questão de valores financeiros. Uma promoção no trabalho. Sabe? Quantas vezes que eu já ouvi, denuncia ou faz isso. Eu lembro que nessa mesma empresa que tinha me chamado para testemunhar falso num processo trabalhista,
Eu lembro que, nos meus 3 primeiros meses de trabalho, veio uma proposta: Felipe, vem cá, fala que o pessoal aqui está mentindo, que estão se especializando, e a gente demite todo mundo e a gente faz tudo de novo. Eu falei, como assim? Não. Muitas vezes a gente pensa que não, mas a nossa palavra tem poder, tem peso. E uma mentira nossa pode acabar com a vida de outra pessoa, pode fazer outra pessoa morrer de fome lá fora, por conta de uma negligência e uma forma. A gente pode acabar com um casamento porque nós queremos viver uma mentira. O Espírito Santo nos convida, quebrantem o seu coração, se arrependam, voltem a Deus, coloquem Deus no seu lugar de honra e soberania na sua vida. Vivam de uma forma totalmente diferente. Não vivam esse evangelho nominal, mas vivam a verdade o tempo todo, a verdade a qualquer custo. Meu irmão, só existe um espaço para um único Senhor na sua vida. Esse único Senhor é Cristo. O Salmo 51, 17, o rei Davi, após confessar um caso de adultério, ele escreve, ou ele ora ao Senhor falando que um coração contrito e quebrantado o Senhor não lança fora, ou o Senhor não rejeita. Deus não lança fora o coração daquele que se arrepende dos seus pecados. Deus não lança fora, Ele não abandona aqueles que se arrependem das suas falhas. Deus quer fazer o novo na sua vida. E o novo parte a partir da verdade. Nós precisamos começar a viver a verdade no hoje, no agora. Senão nós vamos perder tudo nas nossas vidas. Jesus é algo mais precioso que você pode receber. Ele não aceita dividir o seu espaço e a sua soberania com mais ninguém. Meu irmão, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o demais Ele fará. Vai chegar aquele tempo de indecisão, de incerteza, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Mas Felipe, é mais fácil eu mentir aqui. É mais fácil eu mentir para o meu marido. É mais fácil eu mentir para a minha esposa. Entregue seu caminho e fale a verdade e vai. Não fique jurando uma coisa que você não tem intenção de cumprir. Não faça um juramento, eu estou jurando pelos céus. Eu juro que eu não estou desviando meu dinheiro com outra coisa. Eu juro que eu não estou fazendo aquilo para eu comprar meu carro, uma roupa ou qualquer outra coisa. Fala a verdade. Os casamentos acabam por falta de transparência. Seja transparente com o outro. Seja transparente com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com seu amigo, com seu irmão da igreja, que muitas vezes você desvia o olhar. Viva a verdade. O Senhor, Ele é capaz de resolver todas as coisas. E é isso que eu tenho para partilhar com vocês nessa manhã. Amém?
Eu queria convidar vocês para abaixarem suas cabeças nesse momento e refletirem um pouco como tem sido a sua caminhada. Refletirem um pouco como tem sido a sua jornada espiritual.